Queridos ouvintes, que bom nesta oportunidade de estarmos com vocês para um encontro fraterno, virtual, mas que é muito importante, não é? Principalmente nos dias de hoje, neste contato em que nós possamos conviver, não é? É uma forma de convivência entre com as pessoas. Vocês em vossas casas, com vossas famílias, e nós aqui do outro lado, conversar, falar sobre um pouco da doutrina espírita, como a religião, a religiosidade, a espiritualidade agem em nós. Então, é um aprendizado mútuo, não é? Tanto vocês, nós também. E essa interação é muito importante, porque são trocas de energia, de experiências, né? de conversas, que nos fortalecem, principalmente no espiritual. Tudo tem um objetivo, né? O nosso programa, a campanha mundial do Evangelho no Lar, com a nossa querida idealizadora Maria Compre. Ela iniciou esse trabalho em 2002. Estamos aqui. E graças a Deus esse trabalho tem se fortalecido, crescido também, não é? Que bom a rede social, essa importância de influenciar, de mobilizar as pessoas para que nós possamos levar e trazer para nós um aprendizado melhor. Esse programa tem outros convidados, né? Como vocês estão vendo, o professor Leonardo, o Léo, a Criseira e a Elza Rossi. Então, nós vamos aos cumprimentos dos nossos queridos convidados. Estar com vocês novamente, trazendo a nossa pequena contribuição, que é estudar juntos. Ninguém sabe mais do que ninguém e todo mundo explora a possibilidade de adquirir um pouquinho mais de conhecimento. E assim, conversando, como diz o ditado, a gente se entende e progride. Então, é com muita alegria que eu estou aqui novamente. Olá, amigos. Josi, Luiz, Elza, que alegria encontrar você aqui. Leonardo, um prazer conhecê-lo. Que a gente possa realmente, como a Elza disse, trocar ideias, ampliar as nossas consciências, conversar um pouquinho a respeito das verdades da vida, daquilo que realmente interessa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Olá, é um prazer nós estarmos aqui também. Trago um abraço da terra do frevo, a terra do forró, aqui Recife, Pernambuco, para todos vocês que estão nos assistindo, desde lá de Londres, né, com a nossa Elza Rossi, até aí a Cris, que não conhecia, a Josi, ao Luiz. É um prazer podermos reencontrarmos no sentido do Evangelho e podermos refletir um pouco sobre essa temática. E acho curioso que esse momento, né, nos possibilita essas reuniões. A Josi havia falado comigo faz um tempo já, e eu havia prometido que viria, mas enfim, com tantas atribuições, nunca conseguimos encaixar um horário, e foi preciso um momento de pandemia para a gente poder se mexer e conseguir se encaixar nos horários. Então, é curioso como a virtualidade ela pode também trazer uma certa presença virtuosa, não só virtual, mas muito virtuosa, e tem, de certa forma, modificado um pouco já o paradigma de divulgação da doutrina espírita. Não que nós não usássemos a rede social, mas parece que esse instrumento agora se tornou um meio importantíssimo para nos mantermos ativos e nos conectando, né, conectados uns com os outros, não só para brigarmos mutuamente, mas para podermos nos acolher mutuamente nos meios sociais, nas redes sociais. Então, é um prazer podermos estar juntos. Olá a todos os ouvintes, é com muita alegria que nós estamos aqui unidos e nosso programa com o intuito de levar o Evangelho aos lares, com o intuito de fazer com que a mensagem de Jesus, como sempre disse a Maria Compre, ela foi espalhada ali, no primeiro Evangelho, na casa de Pedro, onde estavam reunidos ali, falando da união, do amor, do acolhimento, e cada vez mais, nos dias de hoje, é necessária a mensagem do Evangelho no lar, para que esse acolhimento exista, se fortaleça, e as pessoas comecem a entender essa mensagem oportuna do encontro, porque até então, muitos lares não existiam os encontros, não é?
esses encontros agora estão existindo, encontro de almas. Lembrando André Luiz, o lar é o santuário de evolução das almas, e assim possa ser. É interessante, né? A gente está falando da rede social, vocês falaram da importância do encontro. E por que nós vamos abordar a educação espiritual na humanidade? Porque a educação está passando por uma transição, não é? E Leon Denis traz também essa forma de pensar, já, né, há tantos anos atrás, que a educação é o mais poderoso fator de progresso, que para ser completa deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, evolução ascendente, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana. Nunca foi tão oportuno e sensibilizado que nós despertássemos para esses pensamentos, não é? Nós estamos hoje em nossas casas e os pensamentos, eles se alteram, se modificam e você começa a pensar, por que estou aqui? Né? Qual que é o nosso papel? Por que está acontecendo? Para que está acontecendo tudo isso numa fase em que eu ainda sou uma criança, sou um jovem, ou já estou um velho, por que eu tenho que passar por isso, não é? E nessa educação que está aí nessa transição, que a gente tem falado, e algumas pesquisas mostram, da educação da nova era, que precisa despertar em nós o espírito, que além desse contato que nós estamos tendo, é um espírito que está aprendendo. Porque há a necessidade de descobrirmos em nós este campo espiritual. Quem somos nós? O que esse espírito precisa para ser melhor? Para que seja um homem físico melhor para mim e para o próximo. Então, Josi, é muito interessante, porque quando você comentou sobre o tema, eu procurei pegar algum apanhado do que dizem aí fora, porque dentro da doutrina espírita é tanta coisa sobre educação espiritual, qualquer livro que a gente pega de Emmanuel, de Chico, de Valdo, Joana, está já nos auxiliando na nossa educação espiritual. Por conseguinte, nós temos as nossas casas espíritas oferecendo a educação espiritual para as crianças, que é de uma valia muito grande, porque a gente observa as crianças que têm a espiritualidade como norma de conduta desde pequenos, trazido pelos pais que já são educados espiritualmente, não que já sejam prontos, já estejam evoluídos, não, nada disso. Porque o educandário, ele é permanente, desde que a gente nasce até a partida e continua. Então, a gente observa que essas crianças têm uma vida escolar, na escola mesmo, pública ou do governo ou particular, de forma muito mais aproveitada e leva muita espiritualidade para dentro da escola. Eu digo, por exemplo, do meu neto. O meu neto, quando estava com 7, 8 aninhos, ele tinha a maior alegria quando alguém perguntava na escola católica: que religião você é? Eu sou espírita. Viam como é que ele tratava os amiguinhos. Ele ia ajudar a ficar com aquele que estava mais isolado, que estava sendo bullying pelos outros, estava sofrendo, às vezes, solidão mesmo dentro da escola. E o Nicolas participava mais com essa criança, onde as professoras foram conversar com a minha filha e meu genro. O que tinha por trás dessa educação do Nicolas? O meu genro falou: a educação espírita, aos domingos de manhã, né, na escola especial, né, da espiritualidade. E a gente vê o que a gente tem, uma riqueza. O que a gente pode transportar, conversando aqui com todos os ouvintes, que são gente como a gente, que busca melhorar a vida dentro de casa, com familiares, que é trazer Jesus para dentro do lar. Se é o muçulmano, ele traz outra coisa dentro do lar. Mas, no fundo, a moral do Cristo é universal, está em toda parte. E aqui a gente observou um cientista escrevendo, um jornalista escrevendo, o Vicky, que cientistas estão começando a entender que, como o desenvolvimento cognitivo, o físico e o emocional,
o lado espiritual também precisa se dar essa devida atenção à criança. Então, é um leigo escrevendo, porque se você falar aqui, onde eu estou, Londres, Inglaterra, um país anglo-saxão, se você fala em religião, eles correm. Mas se você fala em espiritualidade, é mais uma coisa, filosofia, é uma ciência, então é diferente. Então, vamos nos aproximar, não pela religião que divide, mas pela espiritualidade que aproxima, que une. Não é? Porque todos nós somos espíritos imortais, em busca de uma educação plena que nos leve à evolução plena também. É muito interessante, a Elsa já foi, acho que, direto no ponto, né? Fiquei até pensando, puxa, Elsa, agora a gente vai falar o quê, né? Porque o que precisava falar já foi falado. Mas acho que é interessante a gente dar continuidade nesse pensamento, porque ele realmente é o cerne da questão. Nós estamos evoluindo, né? Enquanto espécie, enquanto humanidade, nós estamos assim engatinhando ainda em todas as áreas do conhecimento. Apesar de termos a noção recente de poder intelectual, de poder tecnológico, de grandes conhecimentos e avanços, a verdade é que a gente ainda é bem bebê, se comparar a tudo que a gente precisa saber e descobrir, entender, enfim. E a educação é uma das áreas que é a mais recente ainda. Em todo o processo de desenvolvimento, quando nós falamos sobre educação, nós estamos falando de 200 anos para cá. E desses 200 anos, o pior de tudo não é que é só há pouco tempo que a gente tem validado a criança, por exemplo, né? Há menos de 200 anos que nós estamos falando sobre psique, sobre psicologia. É muito perto o momento em que a gente começou a entender o ser humano, além da capacidade racional, fazer conta, além do seu corpo físico, quando a gente começa a falar de uma estrutura mais profunda. Isso é muito recente. E quando a gente fala de educação, quando a gente fala de criança, é mais triste ainda para a gente enquanto humanidade. Porque até hoje eu não sei se a gente reconheceu de fato o que é educar uma criança. A gente evoluiu tanto, a gente se aprofundou tanto em tecnologia, em aquisição de conhecimento. E, infelizmente, até hoje, a nossa grande prática, em termos educativos, é simplesmente uma questão de exposição. A gente expõe para as crianças, ou a gente expõe as crianças a determinada informação, a determinado panorama, como se estivéssemos apenas comunicando, informando. O nosso objetivo é deixá-los saber do que aconteceu, de como as coisas funcionam. Mas se a gente vai lá para Kardec, como a Elsa propôs, essa educação mais profunda, e lá no final do capítulo em que ele fala do trabalho, da lei do trabalho, quando ele toca diretamente no ponto da educação, ele diz assim, precisamos falar de educação. Se não falarmos de educação, não estaremos tocando no que realmente importa para que a reforma aconteça. A reforma íntima, a reforma da sociedade, a instalação da paz, enfim, aquilo que precisa ser feito. E aí ele ainda aprofunda e diz, eu não estou dizendo a respeito dessa educação dos bancos escolares, em que a gente vai lá para ficar sabendo de teorias, de escolas filosóficas, de teorias matemáticas, de conhecimentos a respeito de biologia e de ciência, que são importantíssimos. Mas o Kardec diz assim, eu não falo dessa educação, porque essa educação, ela informa, ela prepara para que a gente entenda o que está acontecendo no mundo, porque que as coisas são como são, dentro daquilo que a gente já sabe como funciona. Kardec disse assim, eu estou falando da educação, daquela educação que gera transformação. Ela não é uma educação que recebe conteúdo e fica sabendo das coisas. É uma educação que me faz ser diferente de quem eu era. Ela me faz crescer de dentro de mim mesmo. Sou eu que cresço enquanto ser humano em todos os seus aspectos, inclusive cognitivo e intelectual, mas principalmente moral, principalmente em termos de mentalidade, de consciência de vida, de saber fazer bom uso do livre-arbítrio. Ele estava falando realmente do autoconhecimento, do desenvolvimento psicológico, emocional e moral.
E quando a gente observa as nossas escolas, agora parece que existe uma atenção para as tais habilidades socioemocionais, uma certa preocupação com cidadania muito recente, nem todas as escolas. Algumas que estão se arrojando nesse processo. Mas até há poucos anos, inclusive hoje, a grande massa de crianças e jovens estão sendo educados não nessa proposta que Kardec nos trouxe, mas simplesmente para que se fique sabendo da vida. E a educação da humanidade, a educação do espírito, do ser humano completo e complexo, ele não pode ser apenas ela não pode ser apenas uma educação informativa. Ela precisa ser uma educação transformadora, provocadora, estimuladora. A criança precisa crescer a partir de quem ela já é em espírito e não apenas receber as informações que a sociedade entende que são necessárias, né? Então, por outro lado, é válido isso. Como a Elsa disse, é válido, porque hoje a gente já está podendo falar, inclusive dentro das escolas, que o ser humano não é só razão. O ser humano não é só língua, linguística, linguagem e pensamento racional. Além de saber ler e escrever e de saber fazer conta, nós temos outros tantos aspectos que precisam ser considerados. E a própria ciência já tem falado sobre isso. A psicologia junguiana, que é a que eu mais me identifico, inclusive ela traz a questão da espiritualidade dentro do seu escopo. E ela explica que o ser humano não pode descartar o corpo que ele é, como ele não pode descartar a emoção que ele é, como ele não pode descartar a mente que ele é, como ele não pode descartar o espírito que ele é. A espiritualidade faz parte da vida. Então, a verdadeira educação, a educação profunda é essa que toca em todos os aspectos do ser humano e não só nesse cognitivo, intelectual, como a gente fez por muito tempo. Elsa e a Cris falaram um pouco de ciência. Eu queria começar em minha reflexão corroborando essa questão da ciência e mostrando que a ciência vem chegando em alguns aspectos muito interessantes do ponto de vista espiritualista, do ponto de vista da espiritualidade, na realidade, em vários aspectos, em vários campos. E aí, enquanto a Elsa Ross falava sobre aí em Londres, né, lá em Londres, ter mais espiritualismo, eu me lembrei de uma pesquisa, de algumas pesquisas, na verdade, dentro desse campo de espiritualidade e ciência. Nós temos um país que é bem destacado, que é aqui o Brasil, mas alguns outros países também. E algumas pesquisas muito grandes, muito bem feitas, são feitas aí por grupos da Inglaterra. E eu me lembro de uma que pesquisou justamente os médiuns, mas eles chamam de channelers, ou canalizadores, ou psyche, eles chamam outros nomes, mas são médiuns. E eles foram observar a saúde mental desses médiuns, comparando com pessoas com transtorno psicótico chamado esquizofrenia e pessoas sem esquizofrenia e também sem mediunidade. E aí foi interessante que eles foram percebendo que alguns sintomas, né, alguns fenômenos como escutar vozes, eram semelhantes entre os channelers, entre os canalizadores e os pacientes com transtornos psiquiátricos. No entanto, a saúde mental dos médiuns, eles eram bem maior, e de certa forma apontando caminhos de que nem tudo é adoecimento, que existem pessoas sim que têm alguma percepção incomum, mas que a gente não pode chamar essa percepção incomum como necessariamente um adoecimento psiquiátrico. Isso aí são estudos feitos por cientistas que, na verdade, esse no caso que eu estou citando da Inglaterra, não são cientistas espíritas, são cientistas da área acadêmica em geral. Então, há um movimento, me parece, de fato, colocar um pouco a espiritualidade como um ponto importante. E aí, nesse aspecto, trazendo para o campo mais espírita, eu penso, de um ponto de vista prático, corroborando um pouco o que as nossas colegas falaram, enquanto pai, né? Enquanto palestrante espírita, enquanto escritor espírita, enquanto professor, veja, enquanto profissional, enquanto trabalhador espírita e enquanto pai. E é impressionante como a experiência de ser pai, isso traz uma mudança, pelo menos trouxe uma mudança muito grande no meu amadurecimento, porque, por exemplo, até então eu achava que qualidade era mais importante do que quantidade.
Então, eu dizia assim, olha, a qualidade é fundamental para podermos ser pais, etc. Hoje, eu acho que quantidade também é importante. A gente precisa ter tempo com nossos filhos, precisa estar junto dos nossos filhos, porque senão a gente não vai conhecer. Óbvio que a gente precisa ter quantidade aliada à qualidade. Estar junto dos filhos, mas assim, estar junto de fato. Não é estar junto deles no celular, não é estar junto deles fazendo alguma outra atividade, não é estar no parque com eles, deixando eles brincando e você fazendo alguma outra coisa. É estar junto com eles, mas tendo tempo, porque se eu não tiver tempo com meus filhos, eu não vou conhecer, né, que espírito é esse que está na minha casa, que ser é esse que está habitando, né, o meu reduto. E se eu não conheço, eu não consigo fazer nenhum tipo de transformação, ou pelo menos de propor alguma transformação. Então, se eu tenho um tempo para o meu filho, eu estou, na realidade, também fazendo um trabalho espiritual e um trabalho humanitário, porque eu estou modificando. Quantos casos a gente não atende de que as pessoas adoecem e, na realidade, foi uma falta muito grande do lar, uma falta muito grande da presença paterna, da presença materna, do amor. Então, muitas vezes nós pensamos que precisamos abrir creches, por exemplo, ou grandes obras sociais, esquecendo que isso é muito importante, mas, às vezes, a nossa tarefa fundamental é com aquele ser que chega ao nosso lar como filho, como filha, para a gente poder ir conhecendo. Então, com isso, a gente vai podendo ter, por exemplo, a oportunidade de, ao colocar para dormir, fazer uma prece. E aí vai introduzindo o conceito da prece na forma prática. Ela vai conhecendo a prece, o Pai Nosso, vai conhecendo a forma de conversar com Deus, porque você, junto com ela, junto com ele, conversou com Deus. Vai, por exemplo, aproveitando ali o Natal, e aí é muito interessante porque, às vezes, a gente faz uma certa educação, espírita ou religiosa que seja, meio que afastando ali Jesus como se fosse uma figura muito à parte. E é muito interessante que eu estava em algum país, acho que foi Portugal, e encontrei um presépio de brinquedo. Eu falei, pronto, esse é que eu queria, porque se a criança brinca com outros brinquedos, né, vários brinquedos que existem, e ela cria familiaridade no brincar, porque a linguagem da criança é o brincar. Por que não brincar com Jesus, de fato, materializado ali num brinquedo? Isso não tem nada de profanação, não tem nada de perturbação. Ao contrário, vai trazendo ali aquela imagem tão bonita que Francisco de Assis não legou, né, do presépio, mas trazendo na linguagem da criança que ela pode mexer, pode tocar, e não um presépio de porcelana em que ela não pode tocar. A mensagem subliminar é que, de fato, uma coisa espiritual é para alguma coisa mais sacrossanta, em que isso não faz parte da minha vida. Então, eu só posso ter essa disponibilidade qualitativa com meu filho, com minha filha, se eu também tiver tempo disponível, quantidade de tempo disponível. Então, hoje eu penso que qualidade é fundamental, mas quantidade também é bastante importante para fazer isso que as colegas disseram, né? A Elza e a Cris disseram do ponto de vista de transformação, para que a gente possa, já que não dá às vezes para mudar o mundo, pelo menos a gente possa ir modificando a nossa relação enquanto pai, porque a experiência paterna é uma experiência muito transformadora, se mergulharmos nessa possibilidade de refazer histórias pessoais, de refazer caminhos e, ao mesmo tempo, tentar transformar positivamente aquele espírito. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para os nossos convidados. Um comentário que eu fiz hoje com o Jorge, lá do Rio Grande do Sul, que é um divulgador do trabalho, né, do Divaldo, o nosso fotógrafo oficial lá, quando nós conhecemos o Jorge. E escrevi para ele o seguinte, em cima de uma palestra do Divaldo, que nós precisamos ter conteúdo. A gente fala com o jovem hoje na educação, o que mais procura na rede social é o conteúdo, né? Então, é sobre esse conteúdo, sobre o que a Cris falou, das habilidades socioemocionais, a questão, que é a pergunta para os nossos convidados, sobre o que o Divaldo falou na 22ª Conferência do Paraná, que ele disse que o índice de depressão, né, e suicídio talvez seja o maior que nós teremos entre as nossas causas mortes. E aí, aproveitando a especialidade também do Léo, da Cris, que estuda muito sobre isso, que trabalha com educação, e que a Elza trabalha muito com educação, né, como a educação e a espiritualidade
pode influenciar para que a gente não tenha essas vivências, que é essa estimativa que o Divaldo citou. Essa educação do mundo de dentro, né, ela é promovida pelo autoconhecimento. É esse mergulho que os espíritos propõem na questão 919A, Santo Agostinho fala, Joana de Ângeles tem escrito uma série psicológica inteira para nos ajudar nessa busca, nesse encontro com o si mesmo. A depressão, ela realmente é uma causa que preocupa, ela tem um crescimento exorbitante, e é muito interessante, porque quando a gente estuda a depressão pela psicologia, pela psicossomática, por exemplo, e pela psicologia junguiana, ela vem como uma proposta de autoencontro. Jung trabalha com os pares de opostos, e ele diz que quando você polariza e fica muito, né, focado, com atenção direcionada para apenas um dos polos, o outro adoece. Porque ele fica na sombra, que vale a dizer, a gente está reprimindo, está negando, está se distanciando. Ele vai constelar na forma doente. A gente poderia fazer essa visita por esforço próprio e lembrar que a vida não é só um lado, e a gente vivendo os dois, nenhum adoeceria. Mas quando a gente não tem essa vigilância e a gente insiste em polarizar algum aspecto da nossa vida, automaticamente o outro constela de uma forma doente. Ele vai participar, Jung fala, ele vai participar da vida. E ele vai participar de um jeito ou de outro. No Espiritismo a gente fala, ou aprende por amor ou aprende pela dor. Pois é, esse aprender pela dor é quando a gente não valorizou algum aspecto e ele aparece na nossa vida nessa forma adoentada. A depressão, ela vem como uma das doenças da humanidade, né? A gente teve ao longo da história da humanidade, a gente teve alguns episódios que foram realmente observados em massa. A gente teve uma época da esquizofrenia, outra época anterior da histeria. Hoje é a época da depressão. Tem um autor junguiano que se chama Hillman e ele diz que lá nas épocas primitivas, o homem ele se relacionava muito com a natureza e a natureza ensinava, a natureza fazia com que ele entrasse em contato com ele mesmo. E os deuses estavam na natureza. O homem tratava a natureza nessa forma, né? É uma relação com o divino. A gente esqueceu a natureza, todo mundo veio para o urbano, a gente se distanciou, e aí ele diz essa frase, que os deuses se tornaram doenças. É a única forma que a gente tem, como o Léo disse, de parar. Infelizmente, a gente não para por bem, por consciência, por responsabilidade, por discernimento. A doença vem e nos obriga a parar. Nesses dias, é como se a gente estivesse no estado depressivo, né? Não doente nesse sentido, mas é uma pressão para dentro, é volta para dentro. Na psicossomática, a gente faz alguns paralelos, né? Com depressão. A gente fala em abismo, a gente fala em escuridão e a gente fala em deserto. As três coisas não são confortáveis para o ego. Ninguém quer cair num abismo, ninguém quer ficar sozinho num deserto e ninguém quer se ver em escuridão. Mas esses três aspectos, eles são convites. E se a gente olhar os povos antigos, todos eles, de vez em quando, se permitiam estados de solitude para que a profundidade pudesse aparecer. Quando a gente fala de abismo, a gente está falando de profundidade. É preciso essa caída, e essa caída é dentro da gente mesma. É nesse abismo que a gente fez da gente mesma. Essa distância, esse vazio interno. Então precisa sim olhar para o abismo, precisa mergulhar nesse abismo, para a gente se conhecer na gente mesmo. A gente fala em deserto, a gente não quer mais o deserto. A gente está sempre com muita informação, com muita gente falando, em muitos eventos, com muitos compromissos. Precisa, Joana de Ângeles fala, vá, visite o deserto na alma, não precisa ser literalmente, se bem que seria bom também. Mas faça esse deserto, fique sozinho, presta atenção em você mesmo, faça companhia para você. E a gente fala em escuridão. Quando a gente fala em escuridão, que também nos amedronta, porque a gente gosta de saber tudo, enxergar tudo e ter certeza de tudo, mas dentro das coisas escuras existem tesouros, aquilo que eu não sei onde está, o que é. Então também é possibilidade, também é oportunidade. Então a gente pode sim, diante da crise que a gente está vivendo, a gente pode se deparar
com doenças, com depressões, com suicídios, com desespero, com medo, com tudo isso. Mas a gente não precisa. A gente pode olhar tudo isso que está acontecendo, todos esses aspectos. Tô sozinha, tô isolada, tá tudo escuro, não sei o que vai acontecer, tô com medo, né? Parece que tem um abismo aí. Tudo isso é característica de depressão. Mas eu posso enxergar essa depressão como oportunidade. Oportunidade para eu ficar comigo, para eu me conhecer melhor. Oportunidade de um pouco de silêncio da mente. Oportunidade de aprofundar. Oportunidade de mergulhar para si mesmo. Basta que a gente tenha esse discernimento e entenda que, ok, como diz o Chico, vai passar, tudo passa. A gente precisa parar de negar alguns aspectos da vida que não nos são confortáveis. A vida é feita de luz e de sombra, de altos e de baixos. O não resistais ao mal do Evangelho. Tá ruim agora, mas não resista, deixa que passa. E vai passar. E enquanto estiver passando pra gente, vamos aprofundar um pouquinho, vamos curtir um pouquinho da tristeza, da solitude, dessa depressão não doentia, né? Vamos usar isso como oportunidade de reconexão com a gente, com o sagrado, com o divino, desenvolver um pouco mais nossos canais, fazer aquilo que a gente nunca tem tempo para fazer, que é ficar em companhia de si mesmo. Então, é assim, pode ser sim uma questão de escolha, se tivermos discernimento para olhar para essa situação com esse ponto de vista. Como que nós podemos colocar em prática essa educação espiritual, né? Como que nós podemos encontrar a espiritualidade já nessa fase adulta em que eu tenho tantas dúvidas e a minha educação não foi voltada para isso? Como que nós podemos exercer a espiritualidade? Você já conhece, eu acredito, os ouvintes que já me ouviram falar, como é que eu considero o Evangelho, né? O Evangelho, para mim, é um compêndio de psicologia, é um compêndio didático de educação, porque tudo que Jesus deixou como Consolador prometido está aqui dentro. E isso aqui, como é o Código Moral do Universo, deve ser consultado, utilizado diariamente, seja na profissão do médico, como o nosso querido Leonardo, psiquiatra, seja na profissão da educadora, da psicóloga, como a Cris, seja qualquer que seja do pai, da mãe, que não tiveram nem estudo acadêmico, mas sabem ler, podem se utilizar. Porque essa explanação do Evangelho é o que faz com que a gente possa aplicar no dia a dia, para viver bem. Se eu ficar brigando com o outro, eu vou ficar chateada, eu vou gritar, eu vou passar mal, eu vou perder tempo. Mas se eu utilizar a psicologia do Evangelho, o entendimento, o silêncio, saber ouvir, aguardar que o outro passe a raiva, o problema, depois vai conversar, não tem briga de casal, não tem divórcio, não tem briga horrorosa de pai e filho, que às vezes acontecem por falta de trazer a psicologia do Evangelho dentro de casa. Tem que aprender a conviver para não se ferirem. Então, estão sendo ajustados relacionamentos dentro de casa, entre familiares, entre amigos, entre aqueles que convivem de alguma forma, porque a necessidade é geral de cada um poder contar com o outro, não é? Então, essa importância que eu digo da educação espiritual, a espiritualidade na infância, na juventude, na idade adulta, na madureza, elas são necessárias porque é a nossa educação da alma. É isso que nós precisamos, todos nós precisamos educar, conviver conosco, nos amarmos, nos aceitarmos e ver o que eu estou precisando. De repente, eu não estou precisando de um carro novo, de uma roupa nova, eu estou precisando olhar o carregador de papel, que passa o dia catando reciclável para vender no final do dia, para levar para casa um pão e um leite para a família. No dia seguinte começa tudo de novo. Então, é isso que faz com que a gente tenha um olhar diferente para os invisíveis, para os necessitados, que não é só o de material, é o de espiritual também. Há 24 dias atrás, uma amiga enterrou a filha de 13 anos, suicidou-se aqui em Londres, no norte de Londres. E a criança, tendo tudo em casa, filha única, de pai indiano, de mãe brasileira, uma vida confortável, uma casa maravilhosa, tudo.
um colégio particular caro, muito bom, por causa do bullying, se suicidou. Então, porque o que está faltando? Conhecer nossos filhos, estar com eles. Não fazer programa de churrasco de fim de semana, pega as crianças, põe no carro, passa o dia com os amigos no churrasco, faz o churrasco, come, 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 as crianças brincam com as crianças, os adultos conversam, põe no carro à noite, chega dormindo em casa, põe na cama, no dia seguinte começa tudo de novo. Cadê o diálogo? Cadê olhar olho no olho do filho? Esperar o filho conversar, brigar, esmurrar a parede, conversar com o filho. Isso que está faltando um pouco mais é a gente ter um olhar espiritualizado ao nosso redor. Que, como psiquiatra, profissionalmente, a gente sabe também que o suicídio é uma verdadeira pandemia, só que é uma pandemia sustentada, porque apesar dos transtornos psiquiátricos terem tido grande avanço em tratamento, os números de suicídio, infelizmente, eles continuam mais ou menos estáveis ao longo das décadas. E nem todo, a gente não tem a certeza, né? Alguns dizem que praticamente 100% do suicídio está ligado ao quadro depressivo. Não dá para afirmar isso categoricamente, mas dá para dizer sim que transtornos psiquiátricos, especialmente depressão, aumenta muito o risco do suicídio. E isso acontece, a gente conseguiu ter uma certa visibilidade aí com o Setembro Amarelo, mas não é só no Setembro Amarelo, outros momentos a gente precisa sempre estar olhando, inclusive nesse momento em que nós estamos no maior distanciamento, no maior isolamento. Por quê? Porque, infelizmente, nem todas as famílias elas estão estruturadas e, às vezes, essa reunião, você junta pessoas que tinham grandes atritos e, às vezes, até pessoas que eram muito abusivas e, às vezes, o lar era um grande problema. Então, tem aumentado também os problemas no lar, embora isso seja um convite para podermos transcender, e eventualmente tem começado também a surgir casos de suicídio, aqueles que estão nos bastidores. Hoje mesmo atendi várias situações em que as pessoas começavam a ficar deprimidas pela situação, e penso que um dos pontos para não atingirmos esses números não é trabalhar só quando a pessoa adoece. Infelizmente, tanto enquanto profissionais de saúde e, infelizmente, também, às vezes, dentro do movimento espírita, do movimento de religiões, nós temos muito a visão ambulatorial. Quando a pessoa adoece, a gente vai lá e dá um serviço especializado para ela. A visão preventiva seria a visão do PSF, do posto de saúde, da saúde da família, que é uma coisa mais de prevenção, ainda é muito esquecida, não só no ambiente de saúde, como também, às vezes, no ambiente espírita. Porque a gente acaba esquecendo que o centro espírita é, de fato, um hospital de almas, mas também é um educandário. E, enquanto educandário, ele é, na verdade, um grande... Se eu pensar como um médico, é um grande posto de saúde que faz uma educação em saúde para que a pessoa possa ou não adoecer, ou quando adoecer, ter um adoecimento mais ameno. Se o adoecimento não for mais ameno, ela pelo menos tem uma postura de maior resiliência. Por quê? Porque teve uma base de fé. Então, precisamos começar o quanto antes com um trabalho preventivo. É por isso que, quando eu fiz meu doutorado em neuropsiquiatria, eu levei para dentro da sala de aula dos alunos de medicina, porque o grupo de estudantes de medicina e médicos, assim como profissionais de saúde, são um grupo de risco para adoecimento psiquiátrico, adoecem bastante nesse aspecto. E, sabendo disso, uma das coisas que eu me espantei enquanto psiquiatra foi a quantidade de colegas médicos que eu atendia e ainda vou atender. E aí eu, tentando fazer alguma coisa por esses estudantes, a gente transformou as aulas de um eixo humanístico numa espécie de psicoterapia de grupo. Não é bem psicoterapia, a gente chamou de treinamento emocional, né, baseado na psicologia positiva, que é uma psicologia um ramo mais moderno, que tenta estudar o bem-estar e a felicidade. Para quê? Para prevenir, para agir antes do problema chegar. Infelizmente, a gente só aprende quando o problema chega, quando já está numa situação de tentativa de suicídio. Mas o nosso papel, enquanto profissionais, enquanto espíritas, é também despertar para essa questão da prevenção.
Então, na perspectiva preventiva, entra, sem sombra de dúvida, a educação espiritual. E para a educação espiritual, eu queria levantar 2 pontos, né? 2 pontos pessoais com relação a como isso pode ser feito no lar. Primeiro ponto, óbvio que era bom que a escola pudesse fazer isso. E muitas escolas, elas já têm sido mais parceiras no sentido de não só educar com intelecto, com informação, porque nem toda informação vira conhecimento, né? Muita informação, na verdade, às vezes vira mais ansiedade. E além disso, eles têm também começado a fazer uma educação mais emocional. Por exemplo, de ensinar para as crianças o que são emoções, o que é, por exemplo, o medo, ansiedade, alegria. E essas coisas bem básicas são muito importantes. Eu me recordo que uma vez eu estava com minha filha, ela tinha acho que tinha no máximo 3 anos. Estava indo para uma praia no Ceará e era um mar muito mais violento assim do que o que ela está acostumada aqui em Recife, no sentido de muitas ondas. Então estava com muito barulho. E criança tem mais medo de barulho. Então ela começou, aí eu fui colocar ela na areia e ela não quis ficar na areia. Ela se agarrou no meu braço e eu percebi que o coração dela estava acelerado e ela não queria ficar sozinha. Ela não sabia falar muito bem o que estava acontecendo. Aí eu peguei a mãozinha dela, coloquei no coração dela para ela sentir que o coração estava acelerado e falei, olha, Bia, quando o coração está assim muito acelerado, a gente não está querendo fazer alguma coisa, isso é bem provável que a gente esteja com medo. Você está sentindo medo, isso que você está sentindo agora é medo. Aí ela olhou assim para mim, é medo? É, papai? Eu falei, é. Aí ela chegou para a mãe dela e falou assim, mamãe, eu tô com medo. Ela aprendeu que estava com medo e ficou falando isso a praia inteira, até depois ela dessensibilizar e ir para a praia. Eu falei, pronto, tá vendo? O medo passou. Ensinar emoções, as crianças reconhecerem o medo, isso não vai aumentar o medo dela. Ela só vai identificar e dar nome. O primeiro passo psicoterapêutico, né, que a gente pode fazer em qualquer idade, é fazer com que a gente reconheça os nossos pensamentos, as nossas emoções, para poder fazer alguma modificação. Então, é uma educação emocional que tem a ver também, vai ajudar na educação espiritual. E nessa educação espiritual, não imaginemos que a gente, como pai, tem a função de dar todas as respostas. Eu recordo que uma vez eu estava com minha filha, ela já estava com 4 anos, e a gente estava brincando tudo, e daqui a pouco ela chegou assim, ô papai, antes de Recife existir, porque Recife é o mundo dela, né? O universo dela é a cidade. Ela falou assim, antes de Recife existir, o que é que existia? Aí eu falei, como assim, minha filha? Antes de aqui existir, o que é que existia? Por que Deus criou tudo? Ela chegou com essa pergunta com 4 anos. Eu falei, já está fazendo essa pergunta, vai me dar trabalho, né? Quando eu começar a ficar um pouco mais velha. Aí eu falei assim, olha, minha filha, essa é a pergunta. A gente não tem total certeza. Aí fui falar um pouco bem florido, porque eu não sabia o que responder para ela. Aí fui falar de Allan Kardec, que ele perguntou isso na Gênese, e os benfeitores falaram que não tinha como saber de tudo, ou seja, o porquê tudo começou. Aí ela, não entendi não, papai. Aí, realmente foi muito complicada a resposta. Aí eu falei assim, olha, os hindus, que é um pessoal diferente da gente, que tem outra religião, eles acham que Deus é o início, o meio e o fim, ou seja, é o ponto de partida. Ela, ô papai, e quem foi que criou Deus? Porque quem criou Deus é Deus. Eu achei fantástica essa pergunta dela, porque é o raciocínio que tem lá em A Gênese, Allan Kardec fazendo um raciocínio, e os benfeitores falam assim, olha, nem tudo a gente pode responder. Então, o que é que eu fiz? Minha filha, essa é uma pergunta bastante difícil. E essa é a pergunta da humanidade. Agora, a gente não sabe responder isso. E está vendo que papai não sabe responder tudo? Porque ela estava com a fase de querer saber de tudo. E eu queria mostrar para ela assim, que a gente não tem que saber de tudo. Saber que somos limitados é uma importante sabedoria que podemos passar para os nossos filhos. Então eu falei, olha, papai não sabe responder isso, a humanidade não sabe responder isso, mas eu acho muito bom que você tenha perguntado. Aí estimulei o questionamento dela, estimulei a curiosidade dela. Achei muito bom que você tivesse perguntado. Ou seja, mais do que dar uma resposta que a gente não tem, porque a gente não consegue dizer às vezes que não sabe de tudo, a gente pode ensinar a curiosidade para a criança e a humildade de que nós somos seres limitados, de que nós, como Sócrates dizia, nós não sabemos de tudo. A única sapiência que podemos ter é das nossas limitações. Acho que isso pode parecer algo muito distante, mas isso vai ajudando no futuro esses seres a terem mais mecanismos de defesa, né, no sentido saudável do termo,
para poder não cair em suicídio, mesmo que estejam com depressão. Mesmo que estejam com depressão, mas não cair no suicídio. Resistir a esse pensamento que surge tão fortemente em alguém que está com um quadro depressivo mais grave. Eu vou comentar o que a Elza falou, que todos nós somos iguais, não existe ninguém melhor do que ninguém, né? No início da fala, do programa de hoje. Falar das habilidades socioemocionais que a Cris falou, porque quando o Léo, que é um médico psiquiatra, fala, quando a gente tem muita informação gera ansiedade, é o que nós passamos, todos nós adultos e os jovens. Imagina um jovem, quando você manda ele ler muita coisa, ou manda muita coisa no WhatsApp para ele, o que acontece? Ele não lê. Ele deleta, simplesmente, né? E assim muita informação gera ansiedade. Então isso acontece com todos nós e quando nós identificamos jovens, eu digo isso jovens como alunos, qualquer um de nós convive com alunos, independente do local, é isso que acontece. O jovem tem que entender que quando a perninha dele está balançando demais e quando ele está nervoso, quando ele sente calafrio, isso é um sintoma que ele está ansioso, porque ele tem muita informação e não sabe o que fazer com isso. Quando ele abre o Google, abre 40 páginas do que ele tem que pesquisar e não sabe onde ir, então, se ele não tiver um pouco de centro, vai gerar uma ansiedade, né? Então é interessante, nunca nós tivemos tanta tecnologia, mas o jovem tem que entender de como essa tecnologia gera ansiedade. Então, a educação tem que ser trabalhada nesse sentido, né? Você tem muitas ferramentas totalmente diferentes alguns anos atrás, né? Que nós não tínhamos essas ferramentas, né? Nós tínhamos muita dificuldade de pesquisa, de estudo, tinha que ir na biblioteca, né? Então, nós temos muitas ferramentas, mas que se não for direcionada da forma correta, e se o jovem não entender aí, baseado no que o Léo comentou, o que ele está sentindo e que ele tem que dar uma pausa, o que a Cris falou, uma pausa para meditar, uma pausa para andar, uma pausa para conversar. É interessante isso, né? Como que muitos de nós, se nós não identificarmos isso, como que a gente vai entender o que está acontecendo conosco? Josi, você sabe que eu amo escrever para as crianças. Então, poucos livros que eu tenho são sempre direcionados à educação através de pequenas histórias. Seja a criança que tem medo da noite, do sonho da noite, seja a criança que o animalzinho morreu. Então, tem formas de conversar com a criança, com a docilidade, com a informação, para que a gente tenha mais educação, educandários, do que prisões. Que a gente tenha mais escolas para as crianças dentro das nossas casas espíritas, ensinando espiritualidade, do que reuniões mediúnicas, não é? Então, se a gente começa do início, atende o ser que chega no corpo de carne, no corpo físico, dá-lhe a devida atenção, seguramente ele vai desencarnar, vamos desencarnar sendo melhores na área espiritual, não vamos precisar encher tantas reuniões mediúnicas. Esse livrinho tem feito bastante bem a muitas mães do mundo todo, né? Um livrinho em inglês que ensina a prece da criança, a prece infantil, né? Uma prece por dia, e nós temos colocados na BAS, no Facebook da BAS, todo dia uma prece gratuito deste livrinho, porque é a forma também da gente contribuir para os pais que estão em casa. E também porque tem gente solicitando, Elza, como é que é essa reunião de vocês de fazer evangelho em família? Atendendo a necessidade imediata de muitas famílias que Jesus estava lá fora, mas agora estão conseguindo abrir a porta e botar Jesus lá dentro. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre muita alegria me permitir entrar no lar de todos vocês. Gratidão de coração. Foi um prazer a nossa conversa, a gente sempre aprende, a gente amplia realmente nossa mente. Muito obrigada pela oportunidade. Fica esse convite para que a gente pense sobre educação da maneira mais ampla que a gente puder. Que a gente lembre que nós somos muitos aspectos e todos precisam se desenvolver. E que a gente pergunte, como vocês costumam falar, para quê, né, essa educação? E que a gente se lembre que é para o espírito, para o crescimento além da vida material.
E então, quando nós investirmos na nossa educação, que a gente pergunte como isso vai me aproximar um pouco mais do reino de Deus, da paz interior, da fraternidade, de Deus mesmo, né? Então, fica essa provocação. Muito obrigada, amigos, e até uma próxima, se Deus quiser. Agradecer, dizer que foi bastante interessante essa possibilidade de fazermos um evangelho online, né, com vários colegas, conhecê-los assim, pessoalmente, mas virtualmente. A gente já trocava algumas ideias aí com a Elza, mas pelo Facebook, nunca tinha visto assim uma interação. E dizer que precisamos ficar abertos a não pensarmos que sabemos de tudo, né? Eu tenho falado isso algumas vezes agora. Eu demorei um pouco a entrar nas redes sociais e aí eu tenho me surpreendido aos poucos, né? Como a minha característica, eu vou vendo, vou sentindo, vou verificando. E aí devo dizer que o primeiro, talvez, aprendizado é perceber como a rede social ela também tem um potencial muito positivo de podermos também nos espiritualizar. Basta que a gente possa usá-la de forma boa. E esse programa aqui que a gente está fazendo, acho que é um exemplo prático de podermos utilizar as redes sociais para nos conectarmos, indivíduos que ainda não, com exceção da Josi, que a gente se conheceu lá na mansão, ela veio falar comigo, mas eu não conheci ainda fisicamente ninguém, mas estamos aqui espiritualmente conectados. Então, é preciso estar aberto, né, às nossas certezas, porque as certezas, às vezes, elas nos impedem de crescer. E a abertura para o novo, a abertura para uma nova possibilidade é bastante importante para podermos aumentar a nossa espiritualidade. Então, nesse sentido, eu queria parabenizar, agradecer, dizer que foi um prazer conhecer todos virtualmente. Espero trocar abraços pessoalmente um dia, porque também nada substitui o calor do abraço, mesmo virtualmente, mas dizer que nós podemos ter um novo olhar. O primeiro aprendizado, talvez, que eu tenho tirado é como tem sido importante, porque um dos problemas do isolamento, da quarentena, não é bem o tédio só, porque a gente tem coisas para fazer, é o distanciamento social. Um colega psiquiatra que trabalhou voluntariamente na tragédia de Mariano, aqui no Brasil, ele falou que, não sei por motivo, eu não lembro bem, mas as pessoas não tinham muito essa conexão pela internet, e o que elas mais sentiam falta era da conexão social. A conexão social é fundamental. Então, não é que a internet vai substituir as atividades do nosso centro espírita, mas pode complementar em muito, não só em horas como essa, mas em outros momentos que a gente já vinha usando, mas que a gente pode agora ampliar as nossas possibilidades de virtualmente fazermos encontros virtuosos, espirituosos e com muita espiritualidade. Então, deixo sinceramente meu abraço aqui de Recife para vocês que estão nos escutando e também para nossos colegas, a Cris, o Luiz, a Elza, a Josi, que estão cada um nos seus cantos, mas levando um pouco aqui da tapioca pernambucana. Eu coloquei uma camiseta, na camiseta estava escrito: não existe um caminho para a paz é o caminho. Mahatma Gandhi, exatamente a frase que está. A camiseta era do Movimento da Paz e essa revista é da Presença Espírita também, da Mansão. E dentro tem a mensagem de Joana, com a qual eu finalizo. Em respeito à gentileza, Joana de Ângeles. Um observador cuidadoso notará que tudo no universo encontra-se sob diretriz da lei de ordem que responde pela harmonia cósmica. Em natureza, depara-se a presença da beleza que varia no infinito, obedecendo a um programa adrede elaborado. Tudo está submetido ao planejamento divino. Agradecimento aos amigos e nosso coração está bastante feliz por essa reunião de hoje. Queridos ouvintes, chegou o final deste programa, né? Deste encontro fraterno com vocês, que a gente possa estar preparado para entender esses pequenos sinais, né? Essas oportunidades de nos conhecer, colocar mais amor, mais paciência, não é? Nesse momento tão importante da nossa vida. Que a gente possa se preparar para essa vida espiritual, né? Nós estamos aqui nessa passagem, que cada um vai ter o seu tempo, mas que a gente possa se preparar para a vida espiritual, não
para morrer, né? A morte em si, mas para essa vida espiritual. Queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado, né? Com esses novos convidados. Professor Léo, agradeço por você estar conosco, a Cris, Elza, que vocês doaram um pouquinho desse tempo também para estar conosco. Um grande abraço a todos, muita luz e espiritualidade.